Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse suplá. Eu fiz ele na versão natalina, mas vocês podem usar aí as cores da preferência de vocês. Ele é mais uma peça, tá? Que eu peguei lá do canal da Tuba Crochete. Ela tem peças maravilhosas. E aí eu trouxe esse modelinho pra vocês, usei as cores natalinas. Vou dar o nome dele de suplá rendinha, por ele ser todo assim, ó, com esses pontinhos, tá? Ele fica bem delicado. Ele ficou medindo, na minha pontuação aqui, de uma pontinha até na outra, 42 centímetros. E ele ficou pesando, depois de prontinho, 162 gramas, tá? Sendo que 129 gramas eu usei o fio vermelho, tá? Que eu usei o fio barroco. E 33 gramas eu usei do fio encanto, tá bom? Isso na minha pontuação, pode variar um pouquinho aí da pontuação de cada um. Espero que vocês gostem da videoaula, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho, deixa aí o seu like, tá? Compartilha o vídeo, comenta, que tudo isso ajuda o canal a trazer mais vídeo aqui pra vocês. Então, bora lá pra videoaula. E pra fazer essa peça, eu vou usar o fio barroco número 6. Essa é a cor 3635, tá? O paixão. Vou usar o fio encanto na cor ouro. A numeração dele, ó, é a 7577, tá? Na cor ouro. A agulha de crochê 3,5, tesourinha e agulha de tapeçaria. Eu vou começar aqui, ó, com o anel mágico. Então, deixa um pedacinho aqui, ó, pra gente fazer o acabamento. Laço aqui o fio em 2 dedos, seguro. Com a agulha, ó, eu passo aqui por dentro, puxo o fio que tá saindo lá do novelo. Aqui eu seguro, ó, e faço uma correntinha para ajustar e fechar aqui o anel mágico. Então, a gente vai começar a trabalhar, ó, deste lado aqui que tenho os 2 fios, tá? Então, ó, fiz aqui uma correntinha, eu vou fazer aqui mais 2 correntinhas para ser aqui esse meu primeiro ponto alto. Então, eu vou fazer aqui dentro, ó, do lado dos 2 fios, um total de 16 pontos altos. Então, esse eu já vou contar aqui como meu primeiro ponto alto, tá? Então, já tenho 1, 2, 3, eu vou fazer aqui, ó, até eu ficar com um total de 16. Fiz aqui, ó, os 16 pontos altos, vou soltar aqui essa laçadinha, puxar a ponta do anel mágico, ajusto os pontos, ó, e tento puxar aqui o máximo que der, tá? Não tem problema se ficar um pouquinho aberto, ó, puxei bem. Agora, esse fiozinho aqui do início, ó, antes de continuar, eu vou caminhar com ele, pegando aqui a última alcinha de alguns pontinhos, ó. E eu já vou caminhar com ele aqui, porque quando a gente trabalhar a próxima carreira, o fio já fica arrematado certinho. E depois a gente não precisa dar nós atrás das peças. Então, ó, eu vou pular alguns aqui pra ir mais rápido, ó. Pode pular um, puxar no outro. Aqui, ó, vou puxar esse fiozinho lá pra trás. Depois é só cortar aqui o excesso do fio. E se você quiser, você pode pôr um pouquinho de cola. Já voltei aqui na minha laçadinha, ó. Fiz os 16 pontos altos. Então, vem aqui no meu primeiro ponto alto, que foram as correntinhas. E fecho com um ponto baixíssimo. Fechei aqui, ó, com ponto baixíssimo, vou começar a segunda carreira. Eu vou subir aqui, ó, 2 correntinhas bem folgadinhas, tá? Que vai ser meu primeiro ponto alto. E mais uma correntinha que vai ser de separação. Nessa carreira, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, separados com uma correntinha. Então, laço o fio, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Laço o fio, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. E eu vou fazer assim, ó, por toda a volta. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, já fiz a correntinha de separação. Então, vou vir aqui no meu primeiro ponto, onde eu subi aqui as 2 correntinhas, ó, venho na segunda correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Então, terminei aqui, ó, a segunda carreira. Para começar a terceira carreira, a gente vai começar agora nos espacinhos de correntinha. Então, vou vir aqui, ó, na minha correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, só para ficar aqui bem no meio. Então, eu venho aqui dentro, ó, puxo o fiozinho, vou fazer aqui um ponto baixo e uma correntinha, ó, bem larguinha, que vai ser aqui meu primeiro ponto alto.
Vou fazer uma correntinha que vai ser de separação e nesse mesmo espaço mais um ponto alto. Então, eu fiz um Vzinho com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E em cada espacinho de correntinha, eu vou fazer um Vzinho. Ó, laço o fio, vou pro próximo espacinho de correntinha e faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Sem correntinha nenhuma, eu passo pro próximo espaço. Um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. E assim, ó, eu vou trabalhar até o finalzinho da carreira. Terminei aqui a terceira carreira, ó, então sem correntinha nenhuma. Eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo, onde que eu tenho aqui meu ponto baixo e a correntinha, venho na correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Então, eu vou trabalhar agora no meio dos Vzinhos. Vou aqui, ó, na correntinha do meio do V, faço um baixíssimo. E aqui dentro desse Vzinho, ó, puxo o fio, faço um ponto baixo, uma correntinha, que vai ser meu primeiro ponto alto, uma correntinha de separação e mais um ponto alto no mesmo espaço. Então, fiz um Vzinho dentro do Vzinho. A diferença dessa carreira com a carreirinha de baixo é que agora eu vou colocar uma correntinha de separação entre um Vzinho e outro. Então, faço aqui, ó, uma correntinha de separação, laço o fio, vou aqui, ó, no meio do V, tá? Não é nesse espacinho entre os Vs. Venho no meio do V e faço mais um Vzinho. Faço aqui um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Faço uma correntinha de separação e vou pro meio do próximo V e repito o Vzinho novamente. E essa carreirinha, ela vai ser toda assim. No meio de cada V, eu vou fazer um V com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E vou fazer uma correntinha de separação entre um Vzinho e outro. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da quarta carreira, tá? Eu já fiz uma, duas, três, quatro carreiras. Já fiz a correntinha de separação, então venho aqui no meu primeiro Vzinho, ó, onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha, e na correntinha eu fecho com ponto baixíssimo. Então, finalizei a quarta carreirinha. Na quinta carreira, ó, a gente vai começar a trabalhar aqui dentro do Vzinho. Então, eu faço aqui um ponto baixíssimo na correntinha, pra eu já ficar aqui no meio. Venho aqui dentro, ó, faço um ponto baixo e uma correntinha, mais uma correntinha de separação e mais um ponto alto aqui dentro. Então, fiz um Vzinho, dentro do Vzinho. Ó, sem correntinha nenhuma, eu vou laçar o fio e vou fazer um Vzinho também aqui no espacinho de uma correntinha, tá? Então, venho aqui no espacinho da correntinha e faço um Vzinho também. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Laço o fio no meio do Vzinho, faço outro V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No espaço de correntinha, faço um Vzinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E essa carreirinha, ela vai ser toda assim. Tanto no meio do Vzinho, quanto no espaço de correntinha, eu vou fazer o V, tá? Entre um V e outro, nessa carreira, não vai ter correntinha de separação. Então, faço um Vzinho no meio do V, um Vzinho no espaço de correntinha. Um no meio do V, um no espaço de correntinha. E vou fazer assim, ó, por toda essa carreira. Cheguei aqui, ó, no final da quinta carreira, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Fiz o Vzinho no espaço de correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo, ó, no meu primeiro ponto alto, onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha. Fecho com ponto baixíssimo. E nessa carreira agora, na carreira de número 6, a gente vai fazer Vzinho dentro de Vzinho. Então, eu venho aqui na correntinha de separação, faço um ponto baixíssimo. E aqui dentro, ó, do primeiro Vzinho, eu faço um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser meu primeiro ponto alto. Uma correntinha de separação, mais um ponto alto. Então, fiz o meu primeiro Vzinho, ó, dentro do Vzinho. Sem correntinha nenhuma, vou no próximo Vzinho, faço Vzinho. Ponto alto, correntinha e ponto alto. Sem correntinha nenhuma, eu vou pro próximo V. E faço um Vzinho. Ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E assim, ó, eu vou fazer por toda a carreira.
cheguei aqui, ó, no finalzinho dessa carreira. Então, até aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo, tá? No meu primeiro ponto alto, aqui onde eu fiz o ponto baixo, a correntinha. Eu vou trocar de fio, porque eu vou fazer a próxima carreira com o fio encanto. Caso você queira fazer a peça toda de uma cor só, tá? Você continua fazendo com o mesmo fio. E se você não tiver fio encanto, você pode usar uma outra cor. Como eu tô usando uma cor natalina, né? Você pode usar aqui na próxima cor o verde, vai ficar bem bonito também, tá? Então, ó, como eu vou usar o fio encanto, eu vou cortar agora um pedacinho desse fio pra fazer a próxima carreirinha. Então, eu vou cortar essa pontinha de fio, ó, eu puxo aqui pra trás. Eu vou caminhar aqui na última alcinha de alguns pontinhos, mas eu vou deixar uma pontinha de fio lá pra trás, tá? Pra gente depois fazer um acabamento melhor. Porque como aqui a gente tá trabalhando só com vezinhos, não fica muito seguro, né? Pra só passar aqui nessas alcinhas. Então, ó, vou jogar essa pontinha de fio agora aqui pra trás. Depois eu termino de arrematar aqui entre os pontos, tá? Posso até dar um nozinho bem escondidinho. E agora, ó, vou fazer a próxima carreirinha. E pra próxima carreirinha, ó, que vai ser a carreirinha de número 7, eu vou usar o fio encanto, mas eu vou usar a mesma agulha, tá? Agulha 3,5. E vou fazer uma repetição da carreirinha de baixo. Então, vou vir aqui mais ou menos próximo de onde eu finalizei, né, a minha carreirinha, ó. Deixo um pedacinho aqui de fio, ó. Com esse fio, eu sempre gosto de deixar um pedacinho um pouquinho maior, porque esse fio eu gosto de dar um nozinho, tá? Depois lá atrás, porque ele é escorregadio, né? E não amarra muito bem, não dá pra arrematar muito bem. Então, eu dou 2 nozinhos, coloco colinha, tá? Arremato bem arrematadinho. Ó, eu vou começar com um falso ponto alto. Vou laçar 2 vezes, ó, o fio na agulha. Vou vir em qualquer vezinho aqui, ó, mais próximo aqui de onde eu finalizei. E vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto, ó. Solto 2 e solto 2. Se você não conseguir fazer o falso ponto alto, você pode amarrar o fio e subir aí 2 ou 3 correntinhas. Faço uma correntinha de separação, essa pontinha de fio eu deixo aqui, ó, pra gente arrematar depois. E volto aqui no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Então, fiz aqui o meu primeiro Vzinho. Vou no próximo V e repito. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No próximo Vzinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E assim, ó, eu vou fazer por toda a volta. Finalizei aqui, ó, a 7ª carreira. Fiz um Vzinho aqui dentro do último Vzinho. E agora, ó, vou vir aqui no meu primeiro ponto alto e fecho com ponto baixíssimo. Eu já vou cortar esse fio porque, por enquanto, vou fazer só essa carreirinha com o fio encanto. Então, eu corto aqui, ó, um pedacinho. Solto aqui da agulha e vou puxar ele aqui pra trás. Bem no mesmo espacinho onde eu fechei ele aqui com ponto baixíssimo, ó. Jogo ele aqui pra trás e como esse fio ele é bem escorregadio, eu vou dar 2 nozinhos, ó, com essas 2 pontinhas, tá? Pra ficar aqui bem mais reforçadinho, né? Deixa eu dar 2 nozinhos, ó, aperto. E esses fiozinhos aqui, ó, vou fazer igual eu fiz com outros, tá? Eu vou caminhar aqui, ó, na última alcinha de alguns pontinhos e vou deixar o restante pra eu arrematar depois, tá? Depois eu pego a agulha de tapeçaria e arremato com mais calma. Posso dar até mais alguns nozinhos. Eu não gosto muito de dar nozinhos atrás das peças. Deixa eu puxar esse fiozinho aqui, ó. Agora eu puxo os 2 pra trás. Eu não gosto de dar nozinhos atrás das peças, principalmente quando é suplá, né? Mas com esse fio aqui, que ele é bem escorregadio, não tem jeito. E esse modelo de suplá, ele é todo assim, ou em pontos altos ou em Vzinho, então tem que fazer uma forma, né, pra ele ficar bem arrematadinho atrás. Mas depois eu vou arrematar todos esses fiozinhos com mais calma, tá? E pôr um pinguinho de cola. Ó, então finalizei a 7ª carreirinha, que foi com o fio encanto. Voltei aqui com o vermelho novamente, ó. E vai ser novamente uma carreira de repetição. Então, dentro de cada V, vou fazer um V. Então, vou laçar 2 vezes o fio na agulha, venho aqui dentro, ó, de qualquer Vzinho e faço meu primeiro ponto alto. Como eu já falei, né, na carreirinha de baixo, se você não conseguir fazer o falso ponto alto,
você amarra o fio e sobe aí 2 ou 3 correntinhas. Faço uma correntinha, essa pontinha de fio já puxo ela aqui, ó. E faço aqui mais um ponto alto. Então, vai ser apenas uma repetição da carreira de baixo. Laço o fio, vou no próximo V e faço V novamente. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo V e repito novamente. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E assim, ó, eu vou trabalhar por toda a volta. Cheguei aqui no finalzinho, ó, da carreira. Essa carreira, ó, é a carreira de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, número 8, tá? Então, cheguei aqui no finalzinho, ó, vou fechar com ponto baixíssimo no meu primeiro ponto alto, aqui onde eu fiz o meu falso ponto alto, ó. Eu venho bem aqui no pezinho dele e fecho com ponto baixíssimo. Antes de eu continuar a próxima carreirinha, ó, essa ponta de fio, eu vou caminhar ela aqui, ó, na última alcinha de alguns pontos e deixo um pedacinho do fio lá pra trás, pra gente arrematar um pouquinho melhor depois, ó. Então, joga esse fiozinho aqui lá pra trás, depois eu termino de arrematar ele. Volta aqui, ó. Quando a gente termina essa carreira, ó, ele fica assim, já querendo dar uma emborcadinha, mas agora a gente já vai começar, né, fazer um diferencialzinho aqui. Então, terminei essa 8ª carreira. A 9ª carreira, ó, eu vou trabalhar agora aqui no meio do Vzinho, ó. Então, venho na correntinha e faço um baixíssimo. E aqui eu faço o meu primeiro ponto alto, que eu faço aqui um ponto baixo e uma correntinha, que é meu ponto alto, uma correntinha de separação e mais um ponto alto. Então, fiz um Vzinho dentro do Vzinho. A diferença agora é que a gente vai separar com uma correntinha. Então, faço uma correntinha, vou no próximo V e repito o V novamente. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, fiz Vzinho dentro do Vzinho. Uma correntinha de separação. No próximo V, novamente, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Fiz um Vzinho dentro do V, uma correntinha de separação. E eu vou fazer assim, ó, por toda essa carreira. Finalizei, ó, a carreira de número 9, e ele já ficou bem certinho, ó. Ele tava dando uma leve emborcadinha, já ficou bem certinho. Agora, ó, fiz aqui a minha correntinha de separação, venho no meu primeiro ponto alto e fecho com ponto baixíssimo. Vou na correntinha aqui no meio do Vzinho e faço um ponto baixíssimo. Essa carreira eu vou fazer de pontos altos separado com correntinha. Então, venho aqui, ó, no meio do V, faço um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser meu primeiro ponto alto. Uma correntinha de separação. Laço o fio, vou na correntinha, ó, entre um V e outro, e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Venho no meio do Vzinho, um ponto alto. Uma correntinha de separação. Entre um V e outro, no espaço de correntinha, e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. E essa carreirinha, ela vai ser toda assim, tá? No meio de cada V vai ter um ponto alto, e no espaço de correntinha, ó, entre um V e outro, vai ter um ponto alto. Todos separados com uma correntinha. Terminei a carreira, ó. Fiz aqui o ponto alto no último espaço de correntinha, fiz uma correntinha de separação, vou vir aqui no meu primeiro ponto alto e fecho com ponto baixíssimo. Então, finalizei a carreira de número 10. Para a próxima carreira, que vai ser a carreira de número 11, eu vou vir aqui no espaço de correntinha, ó, venho na correntinha, faço um ponto baixíssimo, porque eu vou começar agora no meio do espacinho de correntinha. Então, puxo o fio, faço um ponto baixo, uma correntinha, que vai ser meu primeiro ponto alto, uma correntinha de separação e mais um ponto alto no mesmo espaço. Então, essa carreira, a gente vai fazer um Vzinho em cada espaço. Fiz o meu primeiro Vzinho, agora, ó, sem correntinha nenhuma, laço o fio, vou no próximo espaço de correntinha. Um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Fiz o meu segundo Vzinho. Laço o fio, vou no próximo espaço de correntinha e vou repetir. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E assim eu vou trabalhar toda essa carreira. Em cada espaço de correntinha, eu vou fazer um Vzinho com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto.
finalizei aqui a carreira de número 11. Então, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo. A carreira de número 12 vai ser uma repetição dessa carreira. Então, vou vir aqui, ó, na correntinha do meio do Vzinho, faço um baixíssimo, e aqui no primeiro Vzinho eu vou repetir, ó, um ponto baixo, uma correntinha, que vai ser meu primeiro ponto alto, uma correntinha de separação e um ponto alto no mesmo espaço. Então, fiz um Vzinho. No próximo V, um Vzinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo Vzinho. Então, essa carreira de número 12, ela vai ser toda assim, V dentro de V. Caso você queira uma peça um pouquinho menor, ó, na minha pontuação, depois dele prontinho, ficou com 42 centímetros. Se você quiser uma peça um pouquinho menor, você não faz essa carreira agora, tá? Você já passa para a próxima carreira. Então, eu vou fazer, tá? Que eu já fiz um, e é para formar o joguinho. Então, eu vou fazer. Mas caso você queira uma peça um pouquinho menor, é só não fazer essa carreirinha que eu tô fazendo aqui agora. Então, eu vou continuar o meu, tá? Ó, Vzinho dentro de Vzinho. Então, não vai ter correntinha de separação entre os Vzinhos. Apenas, ó, dentro do V, eu faço o V. Assim que eu chegar lá no finalzinho da carreira, eu volto aqui com vocês. Finalizei aqui a carreira de número 12, ó. Fiz o último Vzinho aqui dentro do Vzinho. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto, ó, do primeiro Vzinho e fecho com ponto baixíssimo. Então, a próxima carreirinha, eu vou repetir uma carreirinha com o fio encanto. Então, eu vou cortar o fio, mas caso você optou por fazer todo de uma cor só, você continua com o mesmo fio, tá? Ó, cortei o fio, jogo esse fiozinho lá pra trás. E vou fazer, ó, da mesma forma que eu fiz lá embaixo, tá? Vou caminhar aqui, ó, entre alguns pontinhos, na última alcinha. E depois deixo uma pontinha de fio pra terminar de fazer um arremate mais bem feitinho lá atrás. Agora, ó, com o fio encanto novamente, a gente vai fazer a próxima carreirinha. E a próxima carreira com o fio encanto vai ser uma repetição da carreira de baixo. Então, deixo um pedacinho aqui, ó, pra fazer o arremate. Laço 2 vezes o fio na agulha. Venho aqui, ó, dentro de algum Vzinho e repito o Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo espaço. Essa pontinha de fio eu puxo, deixo aqui, ó, pra eu já arrematar depois. Laço o fio, vou no próximo Vzinho, faço um Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, nessa carreira vai ser assim, tá? Um Vzinho pra cada Vzinho. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, dessa carreira, que é a carreira de número 13. Fiz o Vzinho dentro do Vzinho. Venho aqui no meu primeiro V e finalizo com um ponto baixíssimo. Eu já vou cortar esse fio, porque eu já vou voltar com o outro fio novamente, tá? Com a primeira cor que a gente usou, que é o vermelho. Então, eu puxo esse fiozinho aqui pra trás. E aqui atrás, ó, eu vou dar 2 nozinhos com essas 2 pontas. Vou fazer igual eu fiz com a outra parte aqui, tá? Ó, dou 2 nozinhos, caminho um pouquinho por dentro de algumas alcinhas, tá? Só na alcinha de trás, ó, posso apertar bem o segundo nozinho. Vou caminhar aqui, ó, na última alcinha de alguns pontinhos. E vou deixar o fiozinho lá pra trás, pra gente arrematar depois, né? Com mais segurança, pra dar mais segurança. Então, deixo ele aqui pra trás. E a próxima carreira agora eu vou voltar com o vermelho novamente. Ó, voltei aqui com o vermelho novamente. E agora, a gente já vai começar a trabalhar aqui a base, né, pro biquinho final. Então, ó, eu laço uma vez só na agulha, venho aqui, ó, dentro do Vzinho e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vou deixar esse pontinho aqui de fio pra eu arrematar depois. Venho na próxima, ó, no próximo V, faço um ponto baixo.
uma, duas, três correntinhas. No próximo Vzinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo Vzinho, um ponto baixo. E a carreirinha, ela vai ser toda assim, tá? Vou formar essas alcinhas, ó. Um ponto baixo no meio do V, três correntinhas. Um ponto baixo no meio do V, três correntinhas. Vou fazer assim por toda a volta. Finalizei aqui a carreira de número 14 e fiquei aqui, ó, com 64 alcinhas dessa, tá? Por toda a volta, deu 64 alcinhas dessa, tá? Pra dar certinho o biquinho final, tem que ser assim. Agora, ó, eu vou vir aqui, onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo, e fecho com ponto baixíssimo, pra finalizar essa carreira de número 14. Finalizei, ó, agora eu vou vir na próxima correntinha dessa alcinha, faço um baixíssimo. E na segunda também. Então, fiquei aqui no meio da alcinha. Fiquei no meio da alcinha, ó, dou uma leve alongadinha, puxo o fio e faço aqui um ponto baixo. E a próxima carreira vai ser só repetição, tá? Vou fazer novamente alcinhas, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou no meio da alcinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho no meio da alcinha e faço um ponto baixo. Então, nós vamos continuar fazendo alcinhas, ó, com três correntinhas. E no meio de cada alcinha da carreirinha de baixo, a gente faz um ponto baixo. Três correntinhas, venho na alcinha, um ponto baixo. E assim, eu vou fazer por toda a carreira. Que essa carreira vai ser a carreira de número 15. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz as três correntinhas, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo e finalizo com um ponto baixíssimo. Então, eu apenas fiz uma repetição de alcinhas. Agora, ó, eu vou caminhar aqui até o meio da próxima alcinha. Então, faço um baixíssimo na primeira correntinha e um baixíssimo na segunda correntinha. E aqui, ó, no meio dessa alcinha, eu vou fazer um ponto baixo. Nessa carreira agora vai ser assim, tá? Em uma alcinha eu vou fazer ponto baixo, na outra eu faço 6 pontos altos. Na outra, ponto baixo, 6 pontos altos. Então, fiz ponto baixo aqui na primeira, laço o fio, venho na segunda alcinha e vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ó. 3, 6. Vou na próxima alcinha, um ponto baixo. Laço o fio, vou na próxima alcinha, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gosto sempre de conferir. 3, 6. Vou na próxima alcinha, um ponto baixo. E assim, ó, eu vou trabalhar por toda essa carreira. Essa vai ser a última carreira com o fio vermelho, tá? Já é a última carreira com o fio vermelho. A última carreirinha que eu vou fazer vai ser com o fio encanto. Então, essa é a penúltima carreira do chuplá, a última com o fio vermelho. E a última carreirinha vai ser com o fio encanto, que vai ser a carreirinha de acabamento. Então, vou finalizar essa última carreira com o fio vermelho e já volto aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, na última alcinha, ó, fiz aqui os 6 pontos altos e aqui foi onde eu iniciei com ponto baixo. Então, venho nesse primeiro ponto baixo e finalizo aqui com ponto baixíssimo. Eu posso fazer esse acabamento ou fazer aquele acabamentinho perfeito, tá? Mas pode ser esse, porque como a gente vai contornar aqui com o fio encanto, não vai aparecer. Vou cortar aqui, ó, um pedacinho do fio, porque eu não vou usar mais o fio vermelho. Agora, eu só vou fazer aqui com o fio encanto o acabamentinho. Vou puxar esse fiozinho lá pra trás. Ajusto. E esse fiozinho, ó, eu vou caminhar ele. Eu vou até pôr na agulha de tapeçaria pra facilitar mais pra mim. E vou caminhar ele com alguns pontos. Já vou deixar ele arrematadinho. Depois fica mais fácil, né, pra arrematar os outros. Deixa eu só colocar aqui. Coloquei aqui na agulha, ó. E esse fiozinho, tanto esse, tá? Quanto este, ó, eu posso fazer a mesma coisa. Então, esse eu vou caminhar pra esse lado, pra esse daqui, ó, eu caminhar aqui deste lado. Então, vou caminhar aqui, ó,
pegando algumas alcinhas do ponto. Se você quiser, você pode dar um nozinho aqui bem escondidinho, ó. E aqui eu vou passar por dentro desses pontos altos. Quando tem bastante ponto alto junto, ó, é fácil, né, de fazer um acabamentinho. Agora, quando é ali nas alcinhas, igual essas outras partes lá de baixo, eu vou ter que fazer um acabamentinho pra ficar bem invisível. Aqui, ó, vou passar por dentro de um pontinho e vou voltar. Agora eu corto o excesso do fio. Se precisar, eu passo um pouquinho de cola, tá? Vou fazer a mesma coisa com esse fiozinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo, né? Sempre que eu tô gravando, eu quase nunca consigo, ó, passar de uma vez aqui na agulha. Toda vez que eu tô gravando, acontece a mesma coisinha, ó. Apertar bem a pontinha. Agora deu certo. Esse aqui eu vou subir com ele, ó. Passando aqui entre os pontos, vou subir desse lado que tá melhorzinho pra fazer. Ó, passei aqui entre os pontinhos, vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, ó. Caminhar com ele aqui. Eu passo aqui por um pontinho, ó. Por baixo de um pontinho, que daí já prende. E volto com ele aqui no mesmo espacinho, tá? Depois é só cortar e, se quiser, finaliza com um pouquinho de cola, tá bom? E depois, todos esses outros fios, ó, vou fazer o arremate com agulha de tapeçaria, tá? Vou deixar mais bem arrematadinho, vou cortar e, se precisar, eu passo um pouquinho de cola. Agora, ó, a gente vai fazer aqui o acabamentinho final. Com o fio Encanto ou a cor, né, que você escolheu. Ou se você fez todo de uma cor só, ó, você pode fazer só esse último biquinho no Encanto ou em outra cor. Ou fazer todo de uma cor só, não tem problema. Então, eu vou deixar aqui, ó, um pedacinho de fio. Eu vou laçar. E aqui onde tá os 6 pontos altos, ó, eu vou vir aqui só na alcinha de trás, tá? Não pego essa alcinha da frente. Venho só na alcinha de trás, faço um ponto baixo. Ó, eu vou ajustar aqui, ó, que eu já vou trabalhar um pedacinho aqui por cima desse fio. Vou no segundo ponto, ó, só na alcinha de trás, um ponto baixo, então já tenho 2. Vou no terceiro ponto, só na alcinha de trás, um ponto baixo. Então, fiz aqui, ó, 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pegar essas 2 alcinhas aqui, ó, do ponto baixo. Vou puxar o fio. Fiquei com 2 alcinhas, vou lá, pego o fio e solto as 2 alcinhas. Então, fechei um picôzinho aqui com um ponto baixo. E agora, nos outros 3 pontos altos, ó, vou fazer a mesma coisa. Só nessa alcinha de trás, eu faço um ponto baixo. Só na alcinha de trás, um ponto baixo. Só na alcinha de trás, um ponto baixo. Então, fiz 3 pontos baixos também. Pontinha de fio, vou deixar aqui pra eu terminar de arrematar depois. E agora, ó, eu vou fazer aqui, entre um motivinho desse e outro, ó, eu vou laçar o fio. Então, vou vir aqui embaixo, ó, nesse primeiro ponto baixo das alcinhas, ó, eu venho aqui por trás dele, pego aqui por trás, tá? Vou fazer um ponto alto alongado, ó, puxo o fio, fiquei com as 3 alças do ponto alto, então, pego o fio, solto uma alcinha, pego o fio, solto 2, pego o fio, solto 2. Então, esse é um ponto alto alongado. Agora, novamente, ó, vou trabalhar no próximo motivo. Só na alcinha de trás, ó, pego essa alcinha, faço um ponto baixo, vou no próximo, 2, vou no próximo, 3. Fiz os 3 pontos baixos, depois a gente arruma aqui, ó, fica bem certinho. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, pego essas 2 alcinhas, ó, do ponto baixo, puxo o fio e finalizo com um ponto baixo, para fechar o picôzinho. Novamente, 3 pontos baixos na alcinha de trás. 1, 2 e 3. Fiz mais um motivo. Olha como fica lindo, bem delicadinho. Laço o fio, ó, vem aqui nesse ponto baixo, ó, bem aqui do meio. Vou lá, puxo o fio, faço um ponto alto alongado, solto uma laçadinha, agora solto 2 e solto 2. Começo tudo novamente, ó, só na alcinha de trás. Um ponto baixo, 2 e 3. 1, 2, 3, 4 correntinhas e fecho um picôzinho com ponto baixo. Faço mais 3 pontos baixos aqui na alcinha de trás. 1, 2 e 3. Laço o fio, venho aqui nesse pontinho, ó.
puxo e faço um ponto alto alongado. Solto uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. E assim, ó, eu vou fazer por toda a volta, tá? Até chegar aqui onde a gente iniciou. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó, fiz o meu ponto alto alongado. Agora eu vou cortar um pedacinho do fio. Como essa é a última carreirinha, né, de acabamento, eu vou fazer o acabamentinho aqui na agulha de tapeçaria pra ficar mais bonitinho. Então, corto um pedacinho aqui do fio, ó, pedacinho mais ou menos um palmo, tá? Ó, as gatinhas tudo querendo vir com a vovó. Solto aqui, vou colocar aqui, ó, na agulha de tapeçaria pra fazer aquele acabamento perfeito. Pra ficar tudo bem certinho aqui na parte de cima. Ó, aqui eu coloquei o fio na agulha de tapeçaria. Então, eu sempre pulo aqui, ó, o primeiro ponto, eu venho no segundo com a agulha, ó, de trás pra frente. Passo o meu fio, vou vir aqui de onde o fio está saindo, ó, e pego aqui essas 2 alcinhas, e com a agulha eu já vou nesse ponto que eu pulei. E passo aqui por dentro dele, ó, jogo meu fio lá pra trás. Assim, ó, fica um acabamentinho bem perfeito. Aqui é só ajustar o ponto e olha só, fica perfeito, tá? Fica a mesma coisa, ó, dos outros lados. Agora, esse fiozinho aqui, ó, como ele é bem escorregadio, né? Eu posso vir aqui, ó, bem aqui escondidinho aqui por trás, ó, e vou dar um nozinho. Eu vou dar um nozinho, ajusto. Esse fio, ele é bem escorregadio. E agora, ó, eu vou caminhar ele aqui por trás, ó, desses pontinhos aqui onde tá a mesma cor, tá? O mesmo ponto. Eu vou caminhar ele por alguns pontos. Se você quiser, você pode dar mais algum nozinho. Sempre aqui, ó, do lado do avesso da peça, tá? Pra ficar bem escondidinho. Se você quiser, você pode dar mais algum nozinho. E depois é só cortar o excesso do fio, passar um pouquinho de cola. Então, eu vou terminar de arrematar o meu aqui, tá? Vou pesar, vou medir. Como todos os meus crochês, quando eu termino, ó, eu gosto de puxar bem. Pra ele ficar com os pontos bem assentadinhos, tá? Então, vou finalizar o meu e volto aqui com a peça prontinha pra vocês. E ficou prontinho, olha que perfeito que fica esse suplá. Esse suplá é mais uma peça que eu vi lá no canal da Tuba Crochete. Achei maravilhoso, trouxe pra vocês. Então, eu dei o nome dele de suplá rendinha. Ele ficou medindo, ó, na minha pontuação, tá? Aqui, ó, de uma pontinha até na outra, 42 centímetros. Ele ficou pesando, depois de todo prontinho, 162 gramas. Sendo que 129 gramas foi com o fio barroco número 6 e 33 gramas com o fio encanto, tá bom? Ele ficou perfeito. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!